tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo semanal do que chamamos de lição da escola sabatina. Eu tenho a minha comigo aqui e estamos tratando do livro de Efésios. Na verdade, esse é o nosso 10º estudo. Se você perdeu alguns ou um ou outro desse estudo, por favor, volte lá atrás e comece pelo número 1, assista o número 2, 3, 4, esse é o 10º, né? Da lição da escola sabatina, e alguns que não são da Igreja Adventista do Sétimo Dia perguntam o que é esse negócio de lição da escola sabatina. A Igreja Adventista imprime esse guia de estudo que chamamos de lição da escola sabatina porque estudamos durante a semana e no sábado nos reunimos para debater o tema que estudamos. E sempre estamos estudando ou um tema ou um livro. No caso desses 3 meses, julho, agosto e setembro, estamos estudando o livro de Efésios, né? A Epístola aos Efésios, e esse é o nosso 10º estudo. Estamos no capítulo de número 5. E se você tem gostado dos nossos programas, tem gostado dos nossos vídeos, por favor, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante, porque assim a plataforma percebe que o vídeo é importante e oferece a outras pessoas também, e assim as boas novas do Evangelho, da Bíblia Sagrada, vão sendo espalhadas. E se você gostou, coloque aí o seu gostei. Se você quer deixar o seu comentário, escreva o seu comentário. Eu gosto de ler, de saber de onde vocês estão assistindo. Alguns assistem de longe, viu? Essa semana passada, alguém estava assistindo lá dos Estados Unidos, escreveu para mim de onde ele assistia, da Flórida, né? E assim, dentro do Brasil, fora do Brasil, estamos espalhando a mensagem do Evangelho, no caso, estudando o livro de Efésios. E o tema para o dia de hoje é maridos e esposas juntos na cruz. Maridos e esposas juntos na cruz. E antes de iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, como sempre fazemos, e como sempre devemos fazer ao lermos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome porque um dia, há cerca de 6.000 anos atrás, o Senhor criou a primeira família. Essa família cresceu e hoje somos cerca de 8 bilhões de seres humanos vivendo nesse planeta que o Senhor criou. Sabemos que o inimigo e adversário, Satanás, tem procurado destruir o que o Senhor criou e a família tem sido o alvo principal. Eu te peço, Senhor, uma bênção especial para as famílias de nosso país. Eu te peço uma bênção especial para as famílias das pessoas que estudam comigo aqui nesse canal. Senhor Jesus, o Senhor conhece de perto as dificuldades que enfrentamos, mas o Senhor também tem as soluções. Nos ajude em nossas dificuldades familiares e que a Tua bênção esteja presente em nosso estudo de hoje. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como já disse, o estudo de hoje tem como título Maridos e Esposas Juntos da Cruz. E hoje nós vamos concentrar o nosso estudo aqui no livro de Efésios, no capítulo de número 5, que iniciamos na semana passada, mas hoje vamos dos versos 21 a 33. E o verso principal, que nós chamamos de verso para memorizar, nós gostaríamos de ler já agora, embora vamos considerar esses versos um pouquinho mais adiante, mas vamos ler. Diz assim: Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nesse capítulo, Paulo fala um pouco da família. Ele começa falando justamente da esposa e do esposo. E nós vamos nos concentrar hoje nesses 2 elementos da família, né? E ele coloca aqui o papel do esposo, o papel do marido, o papel da esposa, da mulher dentro de um lar, né?
E quais seriam os segredos para a felicidade do casal e como promover a unidade na família? E o estudo dessa semana se concentra em 3 temas principais. O primeiro deles, unidade no relacionamento entre marido e esposa. Unidade no relacionamento entre marido e esposa. Segundo, a única maneira pela qual a família mantém sua unidade é estar no Senhor, o que significa que seus membros se submetem uns aos outros conforme designado por Deus na criação e como foi confirmado pelo amor sacrificial de Jesus. E terceiro, uma família que está no Senhor não deveria experimentar abusos, adultério ou violência, pois no Senhor, marido e esposa aprendem a se respeitar e amar. Hoje eu tenho aqui uma Bíblia em minhas mãos. Sabe, eu gosto muito de Bíblias. Eu tenho várias Bíblias diferentes, em várias versões, e eu vou lendo, né? Algumas eu gosto, leio mais de uma vez, outras eu li uma vez, e outras eu não li nenhuma vez, porque são estrangeiras, estão numa língua diferente, e eu não consigo ler. Por exemplo, tem algumas Bíblias da Armênia, por exemplo, da Geórgia, da Etiópia, são línguas que eu não leio, né? Mas tenho porque acho interessante, e onde eu viajo eu acabo trazendo uma. E essa Bíblia aqui é chamada Bíblia da Família, e foi comentada pelo pastor James e Judith Kemp. Judith é a esposa dele. E existem coisas interessantes nessa Bíblia, comentando sobre a família, e eu quero usar o comentário dele também, se vocês me permitirem. Por exemplo, logo no início aqui da Bíblia, ele traz o seguinte comentário. Preste atenção. A família é a menina dos olhos do Senhor. Ele dispensa especial carinho e atenção a essa instituição, idealizada para proporcionar ao homem e à mulher amor incondicional, suprir as necessidades físicas e emocionais de cada um de seus membros, suavizar a solidão e fornecer refúgio seguro e certo contra as pressões e as turbulências do mundo. Para Deus, a família é um treinamento para a vida. Satanás tem procurado massacrar essa importante célula da sociedade, atacando-a em seus fundamentos e valores. Seu alvo é destruir o homem, e para conseguir alcançá-lo, ele procura destruir a família. É por isso que, estrategicamente, ele tenta separar os casais, fragilizar o relacionamento entre pais e filhos e prostrar o ser humano, tornando-o mais vulnerável e distanciando-o de uma comunhão profunda com o Senhor. Então, para evitar que Satanás tenha êxito em destruir a família, como ele tem tentado fazer em nossos dias, é que nós vamos estudar justamente aqui os conselhos de Paulo aos Efésios, mas que serve plenamente para os dias de hoje, talvez até mais para os dias de hoje, né? E aplicá-los à nossa família, à família atualmente. E o nosso primeiro tópico tem como título Conselho para esposas cristãs. Conselhos para esposas cristãs. Então vamos ao texto bíblico para esse dia. Efésios 5, 21 a 23. Vamos ler. Diz assim: Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Ponto principal aqui nesse início. Paulo diz que a principal submissão deve ser a Cristo. Todos na família, esposo, esposa, filhos, deveriam ser submissos a Cristo. Mas interessante que a seguir, o apóstolo Paulo diz que as mulheres devem ser submissas aos maridos. Deixe-me ler de novo. Agora eu vou ler na versão A Mensagem, que é uma versão parafraseada. Talvez a gente entenda um pouco melhor o que Paulo quer dizer. Vamos ver.
O verso 21 diz: por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja, com carinho, não por dominação. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se ao marido. Deus criou cada um com funções distintas. Já pensou se todo mundo quisesse ser mecânico? Não ia ter médicos, não ia ter professores, não ia ter padeiros, né? Ia ter só mecânicos. Mas eu nem sei o que eles iam fazer, porque não teriam também construtores de automóveis. Cada um tem função distinta na sociedade e dentro da família não é diferente. A esposa tem a sua função e o esposo, o marido, tem a sua função também. Mas hoje em dia existe uma espécie de crise existencial no mundo. Satanás plantou o descontentamento na humanidade e a pessoa não está satisfeita com aquilo. Hoje existem homens que não querem ser homens, mulheres que não querem ser mulheres. Nasceu homem, mas não quer ser homem. Nasceu mulher, mas não quer ser mulher. E existem mulheres também hoje que querem o papel do homem. E existem também homens que querem o papel da mulher. Mas esse não era o ideal de Deus. Porque o que acontece? Já pensaram um país, não sei se vocês já viram, aliás, até aqui na Bíblia o pastor Jaime Kemp, ele diz assim: não existe um país no mundo que tenha 2 presidentes tomando decisões. Porque quando tem 2 pessoas tomando decisões, vira uma bagunça, não é verdade? Vira uma bagunça. E quando isso acontece, pode ter certeza, eu digo dentro do lar, em que os papéis estão invertidos, ou os 2 estão querendo tomar a liderança, isso não faz parte do plano de Deus. E aquilo que não faz parte do plano de Deus vai terminar em problemas sérios, problemas difíceis, né? E nós temos esses papéis muito bem definidos na Bíblia Sagrada. Existe um escritor chamado Toynbee. Ele analisou 19 civilizações importantes e chegou à surpreendente conclusão de que em 16 casos elas foram corroídas por dentro, porque começaram a mudar a questão familiar. Começou pela família, sempre. Quando você olha, por exemplo, alguns impérios do passado, né? Babilônia, Roma, Grécia, você vê que a família começa a ficar corrompida. Ou porque tem vários casamentos, ou simplesmente não se importam em se casar, várias mulheres, ou vários homens, não importa. Ou seja, a célula da sociedade começa a se desintegrar. E nesse estudo dele, chamado Um Estudo da História, ele percebe que em 16 dessas grandes civilizações do passado, a corrosão começou na família. E Satanás sabe disso, por isso que hoje ele ataca a família de forma tão veemente. E nos dias de Paulo, talvez Paulo fosse acusado de misoginia, né? Não politicamente correto, né? O que é misoginia? Diz que é uma repulsa, um desprezo, um ódio contra as mulheres, mas Deus nunca teve a intenção de criar a mulher em uma posição inferior ao homem. Não. Deus planejou o casamento especialmente para o homem e para a mulher. E esse é o casamento de acordo com a Bíblia Sagrada, entre um homem e uma mulher. E o seu plano é que eles vivessem juntos, em harmonia, desfrutando o companheirismo mútuo, desfrutando o amor, né? E o Dr. Jaime Kemp, ele diz que, inclusive, que ser submissa não é ser inferior. Ser submissa não é ser inferior. Ele diz assim, aqui na página 1079 dessa Bíblia da Família: a submissão, ao contrário do que muitas mulheres acreditam, traz diversos benefícios, tais como proteção,
Deus criou o homem para ser essa proteção. Realização. A mulher casada se realiza ao ver seu marido realizado. Não é uma competição. Ele não é o seu adversário. E nem ela é sua adversária. Vocês são parceiros. E a harmonia no lar. Deus, que criou a mulher e a família, sabe melhor do que ninguém qual é a melhor função para ela e o que pode acarretar mais harmonia e paz. Outra coisa, modelo para as filhas. Um dos exemplos mais significativos que uma mãe pode transmitir às suas filhas é ser submissa ao pai delas. E, finalmente, honrar a palavra de Deus. A mulher que se rebela e se nega a sujeitar-se ao marido pode difamar ou blasfemar contra a palavra de Deus por seu comportamento insubmisso e desobediente. A mulher submissa e mansa dá ao Senhor a chance de trabalhar diretamente no coração do seu marido. E o nosso guia de estudo, a nossa lição da Escola Sabatina, ela traz o seguinte comentário. Diz assim: em Colossenses e em Efésios, Cristo, e apenas Ele, é identificado como cabeça da igreja, que é o seu próprio corpo, sendo Ele próprio o salvador do corpo, de acordo com Efésios 5:23. Então, por analogia, o marido é o cabeça da esposa, conforme Efésios 5:23, sendo que a fidelidade da igreja a Cristo serve como modelo para a lealdade da esposa ao marido. Claro que a passagem pressupõe um casamento amoroso e não disfuncional. É por isso que muitas pessoas podem perguntar, mas aí quando o marido é abusivo, ele é rude, ele é mau, ele é violento, né? Ellen White escreveu sobre isso. A escritora Ellen White, ela diz o seguinte no livro O Lar Adventista, que eu recomendo. Diz assim: se o marido é grosseiro, rude, impetuoso, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor, nem é o marido no verdadeiro significado do termo. Veja que há uma ressalva aqui no que ela coloca. E aí ela dá um conselho no livro Fé para o Qual Eu Vivo, e ela dá o conselho para o casal. Ela diz assim: nem o marido nem a esposa devem pensar em exercer governo arbitrário um sobre o outro. Não intentem impor um ao outro os seus desejos. Não é possível fazer isso e ao mesmo tempo reter o amor mútuo. Sejam bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua. Pela graça de Deus, vocês poderão ter êxito em um fazer o outro feliz, como prometeram no voto matrimonial. E o apóstolo Paulo continua dizendo, aqui em Efésios capítulo 5, no verso 24, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. E aí? É uma questão de função. Por exemplo, Jesus não é inferior a Deus o Pai. O Espírito Santo não é inferior a Jesus. Cada um tem a sua função distinta e trabalham em unidade. E dentro de uma família deveria ser da mesma maneira. Cada um cumprindo a sua função, o seu papel e promovendo a harmonia e a felicidade e o crescimento da família. Porque quando um não quer se submeter ao outro, não quer ficar dentro da sua posição, vira uma bagunça. É por isso que tem tantos lares desfeitos. É por isso que existe tanta gente se separando, divórcio e tudo mais. Mas vamos continuar estudando e a gente vai perceber um pouco mais o que significa essas funções do esposo, a função da esposa. Inclusive, aqui na Bíblia da Família, fala um pouco do plano de Deus, porque o plano de Deus é importantíssimo. Ele diz assim, o pastor e Dr. Jaime Camp, ele diz assim: atualmente não é muito fácil encontrarmos casais felizes. Contudo, a estabilidade conjugal deveria ser a regra e não a exceção. Na Bíblia, há instruções para os maridos e para as esposas, algumas específicas,
como lemos aí em Efésios capítulo 5, verso 22 a 23, e outras gerais, que podem enriquecer o convívio conjugal, em Filipenses 2, 3 a 11. Né? Se você está enfrentando problemas no seu casamento, não corra de Deus, mas para Deus. Não desista. Há esperança e saídas. E finalmente ele diz assim: lares estáveis e felizes, esta é a vontade de Deus. Portanto, unam-se a Ele e aceite o desafio de construir ou reconstruir um casamento mais amoroso, saudável e feliz. Vamos ver então mais uma parte. A igreja como noiva de Cristo. Vamos dividir essa parte em duas. Então essa é a primeira parte, a igreja como noiva de Cristo. Nossa lição traz alguns pontos referentes a essa relação entre a igreja como noiva de Cristo. Lembre-se, esposos, vocês também fazem parte da igreja e, portanto, vocês também são noiva de Cristo. Claro que Paulo baseou tudo isso nos costumes, na cultura daquela época, época em que ele vivia e da região onde ele vivia. Mas vamos ler Efésios 5, 25 a 27. Diz assim: maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Olha, em relação à igreja, Cristo é o noivo, a igreja, a noiva. Então vamos ver alguns pontos em relação a um ao outro, em que aparece aqui nesse nosso guia de estudo e em Efésios capítulo 5. Primeiro, Cristo ama a igreja como noiva. Está lá em Efésios 5, verso 25. Ele ama sua noiva, a igreja. Segundo, ele entregou a si próprio como dote de casamento. Cristo pagou o preço máximo pela igreja como sua noiva, visto que se entregou por ela. Em Efésios capítulo 5, verso 25. Veja, ele se entregou por ela. E terceiro, ele lava a sua noiva, ele purifica a sua noiva, né? Paulo imaginou o divino noivo preparando sua noiva para o casamento. É ele quem a santifica e a purifica por meio da lavagem da água, que é provavelmente uma referência ao batismo, né? Depois o item 4, comunica a palavra da promessa, em Efésios 5, 26. O antigo noivado era diferente dos noivados atuais. Tinha uma série de rituais que existiam no passado e hoje não existem mais, mas tinham um acordo ali entre as famílias, né? Por exemplo, seria definido o dote, um valor que o noivo ia entregar para a noiva, né? Ou para a família do noivo. Havia também o dote da noiva, os bens da família que ela ia trazer para dentro do casamento, né? E o quinto ponto, prepara e enfeita a noiva, em Efésios 5, 27. Então Cristo não só lava a noiva, ele também a prepara, ele adorna, ele a veste com as vestes de justiça para ir às bodas do Cordeiro. É uma comparação, uma analogia do casamento com Cristo, a sua vinda, o seu reino, os seus planos, né? E nós vamos continuar estudando esse assunto agora em A Igreja como Noiva de Cristo, numa segunda parte. Vamos ver o que mais podemos aprender sobre esse assunto da igreja como noiva de Cristo. Porque no verso 27 diz assim: e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então aqui nós temos o item número 6. Nós começamos na outra parte do dia anterior, falando em vários tópicos, e o sexto tópico está aqui nessa parte. Diz assim, que Cristo é o noivo que apresenta a noiva, né? Apresenta a noiva a ele mesmo, mas é uma analogia. Antigamente a noiva era apresentada pelo padrinho, ou pelos padrinhos, ou pelo pai, mas nunca pelo noivo. Porém, Paulo aqui imagina Jesus apresentando a igreja
como sua noiva, o próprio Jesus. E a lição, obviamente, comenta um pouco aqui nessa parte, a igreja como noiva de Cristo, na parte 2, como é que eram os casamentos antigos. A lição diz assim que o casamento começava com um desfile noturno. O noivo e seu cortejo se reuniam lá na casa do noivo, que ia ser o novo lar do casal, quando eles estiverem casados. E aí, com uma cerimônia muito grande, eles começavam um desfile. Era iluminado por tochas, né? Acompanhada de música alegre, aquela música cadenciada, que pum, 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 marchando, né? Muita alegria, muito regozijo, e a multidão ia se movimentando em direção à casa do pai da noiva, né? Aquele caminho. Lá se reuniam com a noiva, e encontrando o desfile da noiva, no caminho, quer dizer, juntavam os dois, a procissão conduzia o casal agora à sua nova casa, onde os convidados se reuniam, e durante uma semana havia uma festa, que era a cerimônia de casamento, quando a noiva seria apresentada ao noivo. Gente, eu não podia deixar de pensar na volta de Jesus. O noivo vem em direção à casa da noiva, a igreja, a terra. E agora os anjos formam um cortejo, porque a Bíblia diz que Jesus vai estar nos ares. Ele vai esperar a sua igreja nos ares. Aí os anjos vêm e buscam as pessoas, a igreja, para levar a Jesus no ar. E agora começa um cortejo indo para o céu. E esse povo vai indo para o céu, e o livro do Apocalipse diz que houve silêncio do céu por quanto tempo? Ou seja, 7 dias. Quanto tempo levava isso aqui, a festa? Uma semana. E aí no final desses 7 dias, que eu imagino a igreja junto com o noivo Jesus, a noiva com o noivo Jesus subindo para o céu, uma semana, passeando pelo universo, rumo à casa do Pai, a nova Jerusalém, a nova morada da igreja. A analogia é impressionante, né? E a Bíblia traz essa analogia. E a gente acredita que isso vai acontecer. Paulo mostra esse retorno de Cristo como uma futura cerimônia de casamento. E esse noivado já está longo, está durando já 6.000 anos. De acordo com a cronologia da Bíblia, obviamente. E em breve vai iniciar o milênio celestial. Um milênio, um sábado de descanso, nessa semana milenial de 7.000 anos. Né? Então, por analogia, a gente pode falar que essa grande semana cósmica de 6.000 anos, e o 7º milênio é o milênio em que a igreja vai estar na casa do Pai. E depois vão estabelecer-se definitivamente numa nova terra. Eu espero estar nesse casamento, né? Como noiva, parte da igreja de Cristo. E você? Já tomou a sua decisão? Já aceitou o dote, o preço pago por Jesus Cristo, o noivo? Vamos à próxima parte, que tem como título: Ame a sua esposa como a si mesmo. Ame a sua esposa como a si mesmo. Em Efésios 5, 28 a 30, o apóstolo Paulo diz assim: da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então, nesses versos, Paulo aconselha o marido a moldar o seu comportamento em relação à esposa da mesma maneira que ele trata o seu corpo. Ele cuida do seu corpo. E, finalmente, da mesma maneira como Cristo o trata. Como Cristo trata o marido. Eu tive o privilégio de morar e trabalhar no Quênia, um país lá do leste africano, banhado pelo Oceano Índico, né? Do outro lado da África. E o Quênia é um país conhecido por seus parques, né? Cheios de animais,
leões. Nós moramos em um local que a pouca distância havia um orfanato de elefantes. Havia também a pouca distância um local onde eles deixavam as girafas, né? Cuidavam delas, especialmente quando elas tinham algum problema, ou eram abandonadas, ou a mãe morria, ou o pai morria, ou seja, saía do bando, né? E eles cuidavam, e milhares de turistas visitam esses parques a cada dia. Ali no aeroporto do Quênia é muito movimentado por turistas, né? E entre os milhares de turistas que visitam, um lugar que eles gostam de visitar é o lugar onde vivem um povo conhecido como Masai. São um povo bonito, assim, no sentido de usar bastante brincos, colares, uma roupa colorida, eles gostam de tudo muito colorido, né? E eles visitam os Masais. Eu tive a oportunidade de visitar também os Masais e vê-los algumas vezes, em algumas oportunidades. São muito alegres. Uma vez nós demos carona para 3 mulheres Masai em nossa van, enquanto estávamos indo para um congresso, como elas cantavam. Olha, eu vou deixar um pedacinho do vídeo aí, escutem só. Olha a felicidade, né? Interessante que eu queria só gravar um pedacinho e elas continuavam cantando, 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 felizes da vida, e não queria que eu parasse de filmar, não, né? Essa tribo e outras tribos no Quênia também, e na África como um todo, têm o costume de comprar a esposa por um dote. E ainda hoje tem todo um cerimonial. Existe primeiro uma negociação entre os mais velhos, os pais da noiva e os do noivo, quanto que devem pagar, quanto vale, quanto não vale, né? Também existe ali para que os mais velhos aceitem, então você passa ali uma propina, né? Uns envelopes, que eles chamam de cerimônia dos envelopes. Quando você coloca algum dinheiro dentro do envelope, hoje em dia é dinheiro, e passa para o avô, para a avó, né? Passa também para os cunhados, para todo mundo ficar feliz e todo mundo aceitar o casamento, pelo preço acordado. Eu lembro que uma vez estava conversando com um pastor, e o pastor dizia assim, não, eu paguei bem pela minha esposa. Ela me custou 10 vacas e $1.000. Então eu falei, poxa pastor, e ainda hoje é assim? Eu falei, ainda hoje é assim, né? E há também um encontro entre as mulheres, que elas vão decidir a comida da festa. Que tipo de comida vai ser. E elas têm assim um grito especial de alegria, que assusta às vezes, né? Porque é um grito bem característico. Um pedacinho do grito aí. Não assustaram não, né? Isso é muito comum quando elas estão alegres e querem manifestar essa alegria, não só num casamento, mas numa formatura, em alguma festa, é muito comum. Em algumas tribos, a noiva fica escondida, lá sob um pano, sob uma colcha, né? Ali fica escondido e o noivo tem que pagar para que ela venha para a festa. O noivo tem que... E aí começa ali a negociação do preço. Ela fala, não, eu vou pagar 1.000, né? 1.000 é muito pouco, pode pagar mais. Não sei se eu tenho mais, não, tem que pagar. Ela vale mais, senão ela não vai aparecer, vai ficar aqui debaixo desse negócio. Aí ele fala, tá bom, pago 2.000. Finalmente, quando se acerta ali, então, retira aquele pano e a noiva surge ali debaixo daquele pano, né? Obviamente com um vestido ou traje da cultura deles, né? Mas entre os Masai, a negociação não envolve dinheiro, envolve mais vacas e cabritos, né? Quantas vacas, quantas cabras. E finalmente, quando é acertado o pagamento, né? Então aí é realizada a cerimônia. E eu vou fazer uma pergunta, né? Quanto vale sua esposa para você? Quanto vale seu esposo para você? Sabe, tem uma história interessante que eu ouvi certa vez de um rapaz que se interessou por uma moça.
E ele foi lá negociar o preço, né? Quanto é que o pai queria dele pela sua filha, né? E finalmente ele aceitou pagar 20 vacas. Era uma vila pequena, todo mundo ficou sabendo e falou, você está louco, rapaz? Uma mulher bonita, prendada, vale no máximo aí 5 vacas. E você vai oferecer 20 vacas para essa mulher? Rapaz, eu acho que 2 vacas já estavam de bom tamanho. E eles começaram a criticar o rapaz. Mas ele manteve a palavra e pagou as 20 vacas pela esposa. A esposa veio, eles se casaram, o tempo passou e ela, obviamente, sentindo-se valorizada, ela começou a ser uma boa esposa. E o povo olhava e via como é que aquele casal se dava tão bem, havia harmonia no lar. A esposa era amável, a esposa era dedicada, era amorosa, estava sempre pronta para agradar o seu esposo. E aí as pessoas começaram a invejar aquele casamento, sabe? E perceberam que aquela mulher, na verdade, era maravilhosa. E começaram a pensar que realmente ela valia as 20 vacas, né? Ou mais. Bom, eu fiquei pensando que algumas pessoas acham que a sua esposa não vale nem 2 vacas, né? E algumas esposas até falam assim, você quer meu marido? Pode levar, dou de graça. Às vezes as pessoas não valorizam o que tem. E é a esposa que dá valor ao seu marido. E é o esposo que dá valor à sua esposa. Não é verdade? Você já percebeu que é muito fácil a gente focalizar a nossa atenção nos pontos negativos e não olhar para os pontos positivos? Paulo aconselha a não fazer isso. Por que olhar só os pontos negativos dele e os pontos negativos dela? Por que não passar a olhar os pontos positivos dela e ela olhar os pontos positivos dele? Paulo, em Filipenses 4, verso 8, ele diz assim, que a gente tem que notar o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é amável, o que é de boa fama. Então, foque nas qualidades da sua esposa, nas qualidades do seu esposo. Aposte nas características positivas do seu esposo. Aposte nas características positivas da sua mulher, da mulher que está ao seu lado. E, sobretudo, coloque Deus no casamento de vocês. Isso é primordial. Ellen White diz no livro Fé pela qual eu vivo, na página 255, corações cheios do amor de Cristo nunca podem estar em desarmonia. Religião é amor. E o lar cristão é aquele onde o amor reina e encontra expressões em palavras e atos de solícita bondade e gentil cortesia. Jesus deseja ver casamentos e famílias felizes. Homens e mulheres podem atingir o ideal de Deus a seu respeito se tomarem a Cristo como seu ajudador. O que a sabedoria humana não pode fazer, sua graça realizará pelos que a Ele se entregarem em amorosa confiança. Então, o que ela diz no finalzinho? Você tem que se entregar a Cristo em amorosa confiança e a graça de Cristo vai ajudar a trazer harmonia para o seu lar. O próximo tópico tem como título Uma só carne, o modelo para o casamento. Uma só carne, o modelo para o casamento. E vamos ler então como é que surgiu o casamento, porque o casamento foi criado por Deus. E a criação do casamento aparece lá em Gênesis capítulo 2, o verso 18, 21 a 23. Vamos ler. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Quando Adão viu a primeira vez a sua esposa, Eva,
ali diante dele, né? Ele ficou deslumbrado. E ele disse: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos e tudo leva a crer que eles viveram felizes durante séculos, né? Mesmo com a crise mundial que enfrentaram no comecinho do casamento. Lembra da crise mundial? Comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão teve que passar junto com a sua esposa pelos problemas que ocorreram, pelo que fizeram naquela ocasião. Pedro, que era casado, ele disse o seguinte em 1 Pedro capítulo 3, os versos 3 a 6. Ele diz assim: a beleza de vocês, está falando para as mulheres, tá? A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. E o Dr. John Camp, aqui na Bíblia da Família, ele faz um comentário interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, especialmente com você, esposa. Diz assim: quando a esposa se desvia do seu papel, que é ser a ajudadora do marido, ela passa a desenvolver atitudes antagônicas. Por isso tornou-se tão comum que o marido se refugie cada vez mais no trabalho, em academias ou bares, tentando retardar o retorno para sua casa o máximo possível, para evitar ouvir as murmurações e críticas ferinas e repetitivas da sua esposa. A palavra de Deus faz um aviso: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Provérbios capítulo 14, verso 1. Cara mulher, cara esposa, você está edificando a sua casa ou está derribando a casa? É algo para se pensar, né? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. Esposas, analise a sua postura e, se for necessário, faça uma modificação para ser a mulher que o Senhor deseja, para ser a mulher que o seu marido precisa. E marido, esposos, ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, a ponto de dar tudo por ela. Um dote imenso, que foi a sua própria vida. Lares felizes, lares estáveis. Essa é a vontade de Deus. Portanto, vamos nos unir a Deus e aceitar o desafio de reconstruir ou de construir um lar, um casamento mais amoroso, mais saudável e mais feliz. Vamos orar? Querido Pai, te agradecemos pela família que temos. Nem sempre somos perfeitos, mas confiamos em Ti e em Tua ajuda. O Senhor fez o primeiro casamento lá no Éden para promover a felicidade e compartilhar o amor. O Senhor Jesus também fez o seu primeiro milagre em um casamento quando aqui viveu nessa terra. Queremos viver o ideal de Deus. Aqui está este marido, aqui está essa esposa. Senhor, por favor, os ajude a aceitar a sua ajuda para serem felizes, felizes já aqui nessa terra, e um dia ser felizes no céu também. Nos dê paciência, nos dê humildade, nos dê amor e nos ajude, a ajuda dos céus, para alcançarmos a harmonia necessária para vivermos em paz e sermos felizes. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, chegamos ao final de mais um programa.
de mais um estudo no livro de Efésios, mas ainda temos mais alguma coisa para estudarmos, né? Nós vamos ter ainda mais 4 estudos dentro do tema do livro de Efésios, e o próximo tema é Suprema Lealdade a Cristo. Será o nosso estudo da próxima semana. Mais uma vez eu peço a você que se inscreva aqui no canal Chegou a Hora, dê aí o seu like, se você gostou, poste o seu comentário, o seu questionamento, sua pergunta. Talvez muitas mulheres vão escrever aí a sua pergunta no dia de hoje, né? Bom, a gente vai tentar responder o que a gente conseguir. Eu também gostaria de saber de onde você assiste esse programa. Eu fico muito feliz de ver pessoas em todo o Brasil e fora do Brasil assistindo ao programa. E fique ligado no canal Chegou a Hora. Assista os demais vídeos, tem vídeos sobre outros assuntos que estão presentes também, sobre essa semana milenial que eu falei, de 6.000 anos mais 1.000 anos no céu, que eu acho muito interessante esse assunto, as profecias da Bíblia se cumprindo e como estamos vivendo nos últimos dias. Portanto, se inscreva no canal Chegou a Hora, curta, compartilhe com outras pessoas e nos vemos em nosso próximo programa. Até lá!